Muita gente chama, hoje usa o nome storytelling por uma prática que o ser humano já faz há muito tempo, que é storytelling, a tradução é contar histórias, só que é muito mais complexo que isso. Não é porque você está acostumado a ouvir histórias, né, de cinema, histórias que você ouve de outras pessoas, filmes, dezenas, centenas de filmes que você ouviu na sua vida, que você está preparado para criar e contar uma história. Então o storytelling é cada dia mais importante, principalmente quando bem feito, né, que hoje em dia tem muita gente falando que faz, mas não faz, para você entender quais os aspectos do comportamento humano que fazem com que a sua audiência se mova para aquilo que você gostaria que ela se movesse. E você só vai convencer a sua audiência a se mover para algum lugar se você entender o desejo dela. E aí de dentro para fora você cria uma história que tem que ser autêntica, original, para que ela se identifique. E nessa história tem que ter algo um valor essencial para ela, que não foi preenchido ainda, e você mostrar dentro dos altos e baixos da vida como preencher esse valor. Então é muito mais complexo do que só, contar a história, beleza. Não, não é. Você tem técnica, tem princípios, tem que entender de comportamento humano, tem que ter repertório e não é fácil. E a gente vê, e eu vejo muito nos workshops, o quanto que as pessoas estão despreparadas para isso, porque isso não foi ensinado em lugar nenhum. Não foi ensinado na faculdade, não foi ensinado na escola, não foi ensinado em casa. E aí as pessoas acham que estão contando uma história, mas não sabem definir o que é uma história e o que não é uma história. Pode ser uma narrativa lógica, que é o que na maioria das vezes as pessoas estão fazendo. Uma sedução, uma coerção, tal, mas uma história mesmo, de verdade, dificilmente você vê por aí, mas cada dia mais você vai ver. Por outro lado, eu acho que é irreversível esse movimento. Daqui a 10 anos, meu filhinho de 12 anos tem 12, quando tiver 22, o mundo vai saber contar muito mais histórias. Talvez eu nem precise mais dar workshop daqui a 10 anos. É engraçado que quando a gente fala de tendências ou de modas, coisas que são... Primeiro que storytelling não é moda, moda passa, storytelling não vai passar. A necessidade do ser humano de consumir histórias, de criar histórias, de contar histórias, está durante o dia inteiro. A gente fica sem comer e sem beber durante alguns dias, mas não fica sem consumir história. Nem que seja da gente com a gente mesmo. E quando a gente dorme, a gente está dormindo e sonhando em forma de história. Não é o carneirinho fazendo PPT para a gente, não. Né? Então, tendências. O que vai ser lá no futuro? Eu acho que tem coisas que não vão mudar. Uma história sobre identificação, sobre valores universais que sempre vão ser os mesmos. As pessoas sempre vão querer ser reconhecidas, elas vão querer crescer na vida, elas vão ter sentimento de culpa, elas vão querer pertencer a alguma coisa maior. Isso sempre vai existir e as histórias vão ser sempre com base nesses valores universais. O que vai mudar é o telling, não o story. A base do story é a mesma. Agora o telling, que é como você, de forma original, mostra, aí tem tecnologia, aí entra tudo, entra 3D, entra a maneira como você vai expressar essa história. O problema é que as empresas, elas às vezes pensam na tecnologia sem antes pensar na história. Elas se lambuzam com as novidades. Que legal, óculos 3D, realidade virtual, vem cá, vê o cara fica mais impressionado com óculos do que o que vai lá dentro. Depois de um tempo ela se dá conta, tô sem conteúdo, é como o YouTube. Todo mundo se empolgou, os youtubers. Aí quando você foi ver, tá vazio. Sobram poucos youtubers que têm conteúdo relevante. Hoje, e conteúdo não é história, tá? Então, hoje a seleção natural está acontecendo. E eu acho que essa bolha, ela sempre aumenta e depois explode e ficam as coisas boas. Então no telling, cada vez mais acho que o ser humano vai ter holografia, cara... E aí não tem limite, aí dá até medo de pensar, é meio Black Mirror, sabe, o que vai acontecer. Storytelling você pode usar, na realidade as histórias que você conta para dentro da empresa ou para fora da empresa, para vários públicos fora e para vários públicos dentro. O que muda é o protagonismo. O protagonismo para fora é o cliente. Você quer que ele se sinta protagonista e você é um aliado dele. Dentro você quer que o funcionário se sinta protagonista. Agora tem duas coisas, como você vai engajar o funcionário numa convenção de venda, por exemplo, então você tem que ter uma história legal. Mas a outra coisa que eu acho que é mais importante ainda é ensinar os funcionários a pensar em forma de história.
Porque pensar em forma de história muda a forma de liderar a equipe, muda a forma de se motivar, muda a forma de fazer planejamento estratégico, porque quando você pensa em forma de história, você entende a lógica de causa e efeito da vida. Você entende que a vida tem forças antagônicas e tem as suas virtudes e forças do protagonista que vão tentar vencer a força antagônica. Então, para mim, o mais importante é isso, é mudar o mindset das pessoas dentro da empresa para pensar em forma de história. A arte imita a vida, né? Tem essa frase todo mundo. E a arte, o cinema, ele acompanha o que vai acontecendo na vida. Você vê, House of Cards surgiu quando começou aquela questão de corrupção na política. E foi até difícil competir com o Brasil, que eles escreveram, né? Então, eu acho que as histórias que você vai contar dentro das empresas, fora, em qualquer lugar, elas têm que refletir um pouquinho do que o mundo está vivendo. E muitas vezes o mundo está vivendo muita coisa. Eleição com Copa do Mundo, por exemplo, são dois assuntos, mas a grande arte, o grande mérito de alguém que sabe criar uma boa história é cruzar esses mundos. É conseguir fazer, depende do objetivo que você tem. Você pode cruzar esses mundos ou você pode criar só uma história específica sobre a Copa do Mundo, depois você vai lá criar um outro episódio, por isso que pensar em série também é legal. Que aí entra outro conceito que é o storytelling serializado, ou serialized storytelling. E hoje em dia é assim, não adianta contar uma história só, tá feito, tá resolvido, engajei. Não, você tem que dar continuidade, tem que estar costurado como numa trama. Daí vem o nome plot.